Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Geraldo Gonçalves, especialista em empresas familiares. E esse é o canal Protocolo Familiar. Aqui nós conversamos sobre como empreender com empresas familiares, né? Como o profissional liberal pode empreender com empresas familiares, né? E este é o projeto 727. Toda quinta-feira, às 7h27 da manhã, nós estamos aqui, né, conversando com você, profissional liberal, né, sobre técnicas de governança familiar, sobre técnicas de protocolo familiar, de como você, profissional liberal, pode prosperar prestando serviços para famílias, especialmente para os contadores, esses profissionais de extrema importância, né, para o Brasil, de extrema importância para as empresas, né, para os empresários, porque sem eles não tem escrita, não tem contabilidade, né? Sem eles não tem como a gente estar no caminho da legalidade. Mas eu coloquei um tema hoje, assim, estive pensando nesse tema, e eu achei assim fantástico. Como o contador pode trabalhar com o protocolo familiar? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. É sobre isso que nós vamos conversar com você, contador, com você, profissional liberal. E eu vou contar também a minha história, eu vou contar também os desafios que eu também, como profissional liberal, né, tive que superar, tive que transpor para chegar até aqui. Veja, eu, como advogado, sempre fui aquele advogado tradicional, né, fazendo o que todo mundo faz, enfim, de um modo geral. E aí, um dia, né, os apertos da vida, né, fez com que eu lançasse um olhar sobre empresas familiares. Olha, tem muitas empresas aí fora. São várias empresas aí fora. Eu estive olhando, sabe? Agora no gov.br, quase 21 milhões de empresas existentes no Brasil. E olhei também quantos contadores existem no Brasil. Aliás, eu te pergunto, você sabe quantos contadores existem no Brasil? Ah, não sabe? Então eu vou responder para você, porque eu pesquisei, trouxe aqui minha cola, informação do dia 30 de abril. Nós temos no Brasil, no dia 30 de abril de 2023, 525.459 profissionais de contabilidade. Essa é a turma, esse é o profissional liberal da contabilidade, essa turma aí que também trabalha com empresas familiares. Tem outra turma que também trabalha, os administradores, né? Os advogados, etc. Mas hoje é com você que eu quero falar. Cara, e hoje eu quero contar a minha história para te influenciar. Porque, veja bem, quando a gente chega a um determinado nível da vida, né, a gente já está mais maduro, a gente prosperou, a gente quer compartilhar alguma coisa. E eu faço isso aqui gratuitamente, não cobro nada por estar aqui. Faço isso aqui toda quinta-feira. É um bate-papo que eu tenho com você, profissional liberal, que quer empreender. Porque, infelizmente, a gente não faz isso, né? De um modo geral, profissional liberal não empreende, né? Ele forma, pega o diploma, de pendura na parede e espera que o cliente procura. Não é assim, né? Não é assim que deveria ser, mas infelizmente, na maioria dos casos, é assim que acontece. E hoje é um dia de despertar. Hoje é um dia da gente dar uma sacudida, cara. Não dá para continuar do jeito que está, né? O mercado está difícil, a turma reclamando, diz que falta cliente, etc.
Para mim aqui, eu nunca vi tanto cliente. A minha agenda está lotada. Os contadores com os quais eu trabalho, a agenda está lotada. E sabe por que está lotada? Porque essa turma decidiu fazer algo que, de um modo geral, né, os colegas, os concorrentes não, os colegas de profissão, não estão fazendo. O que essa turma, contador principalmente, né, esses que, pelo menos que eu conheço, tem feito? Passaram a empreender na contabilidade. E veja, não é necessariamente empresas de contabilidade. Tem contador, por exemplo, do meu relacionamento, em que ele sequer tem escritório. Trabalha num cowork, trabalha em casa, fazendo serviço de casa, e tem lá, né, um espaço no cowork para que, eventualmente, sendo necessário uma reunião presencial, eles fazem no cowork. E esses caras estão prosperando, porque eles colocaram o pé na água, eles entenderam que algo deveria ser feito. E eles passaram a enxergar, a ver coisas que você, contador tradicional, não está vendo. Eles passaram a empreender no segmento contábil, no segmento da contabilidade. E isso é fantástico, cara. Isso é fantástico, e a turma, né, começou a fazer abordagem para as empresas familiares, empresas que, de um modo geral, já era clientes desses contadores, né? Porque não só contadores, gente, mas de um modo geral a gente tem clientes, né? Nós, profissionais do Beral, nós temos clientes fazendo aquele serviço normal que a gente faz, igual eu, por exemplo, aqui o serviço de advocacia. Até então não, já faz um bem tempo que eu não faço só isso, né? Mas eu fazia só o serviço jurídico. Quando eu virei a chave, e eu não fiz isso sozinho, na realidade eu não sou nenhum, vou dizer assim, não tem nenhum QI acima da média para ter essa ideia. Na realidade, eu tive o privilégio de encontrar alguém, e esse alguém lançou uma luz sobre esse assunto. Esse alguém disse: Geraldo, vai por aqui. Vai por aqui, porque o caminho é esse. E eu passei, então, não só fazer os serviços que eu já fazia no escritório, no serviço jurídico, mas eu passei também a atender um assunto específico dentro das empresas familiares. Veja. E aí eu fui descobrir o mundo das empresas familiares. Aí eu fui descobrir o quanto de empresa tem isso aí, né? O quanto de empresa tem no Brasil? Quase 21 milhões de empresas. E olha que no meu segmento, mais difícil, né? Porque, por exemplo, contador tem 525 mil contadores no Brasil. Sabe quantos advogados tem? 2 milhões. 4 vezes mais que o contador. Só que o contador, ele tem muito mais acesso às empresas familiares do que nós, advogados. Então, você, contador, né, de um modo ou de outro, vamos dizer assim, o desafio do cliente acaba chegando aí primeiro para você. E você tem acesso a informações mais específicas, mais profundas do que o próprio advogado. Você conhece a escrita do seu cliente, você conhece a declaração de imposto de renda do seu cliente, você sabe quantos filhos ele tem, você sabe se ele separou, se não separou, se ele está com um problema financeiro, se não está, enfim. Você tem muita informação. Agora, vem cá. Já pensou você usar essa informação profissional que você tem, em prol da sua atividade, em prol do seu negócio, e não simplesmente fazer serviço contábil igual, de um modo geral, as pessoas têm feito? Você já notou? Por exemplo, os contadores são muito parecidos, né? Os contadores, de um modo geral, o que você faz? Contabilidade. Eu declaro imposto de renda, igual na data desse vídeo aqui, está na época de fazer a entrega de declaração de imposto de renda. Os contadores estão tudo maluco, né? Tudo maluco, está lotado de serviço. É a época, inclusive, que eles trabalham mais, mas também ganham muito mais. Mas fazendo o que todo mundo normalmente faz, né? Fazendo declaração de imposto de renda e etc. Só que você, além de fazer isso, além de fazer o tradicional,
além de fazer o que seus colegas estão fazendo, você pode inovar. Você pode dar um passo além. Agregar novos serviços aí na sua contabilidade. Agora, isso também requer mais dedicação, isso também requer você sair da zona de conforto, né? Isso requer, de certa forma, se expor. Claro, né? Isso não deixa de se expor. Na medida em que eu tenho, por exemplo, que conversar com um cliente sobre um determinado assunto que o cliente não está esperando, de certa forma, eu estou me expondo. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que entender do assunto que você vai falar. Né? Do assunto que você vai falar e que seu cliente quer ouvir, mas na maioria das vezes ele nem sabe que ele tem esse problema. Eu estou falando de empresas familiares, eu estou falando dos desafios da sucessão na empresa familiar, eu estou falando de proteção patrimonial, enfim, eu estou falando do universo da governança para a empresa familiar, que é um universo muito grande, mas eu não vou aqui abrir o leque, eu vou falar de um assunto só de um assunto que eu vejo aqui tantos colegas de vocês, tantos contadores prosperando, fazendo protocolo familiar, fazendo esse livrinho de regras da família. E aí, é claro que isso requer minimamente um conhecimento sobre o assunto. Porque se você continuar do jeito que você estava, por exemplo, o ano passado, possivelmente esse ano você vai ter o quê? Os mesmos resultados. O ano que vem também, daqui a 5 anos também. É essa a vida que você quer? É isso que você quer? Porque não é isso que eu quero. E foi isso que me levou, foi esse desafio que me levou, de certa forma, existe um risco, vou falar com você aqui, na medida que você toma uma decisão, existe um risco, qualquer coisa que você fizer, há um risco. Agora, o que poderia acontecer? Qual é o risco que poderia acontecer para mim quando eu decidi empreender com empresas familiares? O máximo que poderia acontecer para mim é continuar do jeito que eu estava. Entende? O não eu já tinha. O problema é que você tem medo de tomar um não na cara. Só que vender é assim, cara. Você vai fazer 10 abordagens, pode ser que 9 vai falar não com você. Mas um falou sim. E esse um fez toda a diferença para você. Esse um mudou a sua realidade financeira no final de mês do seu escritório de contabilidade. Mas você teve que se expor, você teve que colocar o pé na água, você teve que iniciar. Agora, eu te pergunto também, você está disposto a investir algum tempo da sua vida para empreender? Porque isso requer tempo. Falar com você que é simplesmente falar que você vai trabalhar para empresas familiares e está tudo bem, não é assim. Não é assim. Você tem que ter tempo. Você tem que arrumar um tempo aí na sua agenda para minimamente você entender dessa parada que eu estou falando aqui. E olha, que não adianta você ir lá para a faculdade, não. Não adianta você ir buscar em anotações lá da universidade, porque isso não está sendo falado lá ainda. Sabe quantas aulas de protocolo familiar que eu tive na faculdade? Nenhuma. Eu nunca tive uma aula de protocolo familiar. Eu busquei isso aqui fora. Eu busquei. E você, se você quer prosperar aí na sua contabilidade, você tem que fazer o mesmo. Você tem que buscar esse conhecimento. Você sabe por quê? Porque nem tudo que cai na faculdade cai na vida. As empresas, as famílias, estão passando por desafios de sucessão. Né? Os fundadores estão envelhecendo, porque o Brasil é um país jovem. Né? Nós não temos muitas empresas centenárias. Não, são empresas jovens. E essas empresas estão fazendo a sucessão.
E a sucessão, ela vem sempre acompanhada de muito problema. Vem me dizer que você nunca ouviu aí, né, cliente seu reclamando que está com problema de sucessão ou teve problema de sucessão na família dele. Sempre acontece, cara. Em 70% dos casos, a sucessão vem acompanhada de problema. E é aí que você entra. E aí é que você vai despertar no empresário, no seu cliente de contabilidade, esse desejo de conhecer esse negócio de protocolo familiar. Que parada é essa de protocolo familiar? Aí você vai explicar para ele. Olha, tem um negócio aqui que é possível fazer, eu conheço a sua realidade, outras pessoas estão fazendo, tem dado certo, etc. Você já notou, por exemplo, se você mora num prédio, lá tem um regimento interno? Não, os condomínios têm regimento interno. Né? Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Você pode fazer uma reforma ou não pode, enfim. Existe uma regra dentro de um condomínio. O protocolo familiar é esse livro de regras. Não no condomínio, mas dentro da família. E sabe quem que vai fazer isso? Sabe que quem vai implantar isso para a família é você. Ah, mas eu nunca fiz isso. Eu também nunca tinha feito. E vou dizer para você que é muito mais fácil que você imagina. Só que você tem que decidir que você quer mudar a sua realidade do escritório de contabilidade. Gente, aqui para nós profissionais liberais, de um modo geral, nós não somos empreendedores. E aí nós temos um escritório, nós temos enfim, às vezes até na nossa casa mesmo, e atendemos ali uma meia dúzia de clientes, etc. Vivemos com dignidade, mas nós nunca seremos ricos. Sabe por quê? Porque o nosso tempo é limitado. Nós fazemos o normal. O escritório de contabilidade é muito parecido. Né? Eu aqui, por exemplo, eu tenho umas empresas em torno de meio salário mínimo por empresa que eu tenho. Era um salário por mês, aí minhas empresas aumentaram e eu, evidentemente, fiquei mais forte e negociei com o meu contador e passei a pagar para ele, então, meio salário mínimo. Bacana. Ok, se ele estiver satisfeito com isso, eu estou satisfeito em pagar meio salário mínimo. Agora, meu contador, recebendo esse valor, ele nunca vai ficar rico. E você também nunca vai ficar rico. Você vai ter uma boa vida, vai ter um carro, vai ter uma casa, vai poder fazer uma viagem por ano, etc. Se for isso que você quer, tá tudo bem. E você pode esquecer o que eu estou falando aqui, entendeu? Acho que você nem deveria continuar essa live aqui. Nem deveria continuar assistindo isso, entendeu? Aqui, esse bate-papo aqui é para quem quer fazer diferente. Esse bate-papo aqui é para quem quer colocar o pé na água. É para quem quer empreender. É para quem quer prosperar. Não só ganhar mais dinheiro, mas prestar um serviço de qualidade para o seu cliente. Porque é uma demanda que existe, uma demanda que está aí e que os contadores não estão atentos a isso. As chamadas oportunidades de mercado. Pode ser que no seu escritório de contabilidade você identifique até outra oportunidade. A que eu trago hoje é o protocolo familiar. O que eu trago aqui, porque você já se relaciona com essas empresas. Elas, com esse empresário ou pessoa física, necessariamente ele não tem que ter uma empresa. Ele já está aí, ele já faz parte do seu relacionamento. Né? Então, pense na possibilidade de você agregar um trabalho e oferecer mais esse serviço para ele. Sabe o que vai acontecer? Você vai gerar no seu cliente, no subconsciente do seu cliente, uma ideia seguinte: pô, meu contador é foda. Meu contador é diferente. Meu contador, além de fazer o serviço de contabilidade, ele faz outras entregas.
E é ali que o seu ticket vai ser maior. É ali que você vai ganhar mais dinheiro. Porque você não vai ter concorrente. Desses 21 milhões de CNPJ que tem no Brasil, sabe quanto que tem essa parada aqui que nós estamos conversando? Sabe quanto que tem esses combinados familiares de governança, de protocolo? Menos de 1%. Ou seja, você, profissional liberal, você tem um universo de possibilidades na sua frente e você não se deu conta disso. Cara, que não seja, então, um protocolo familiar. Se você acha que isso que eu estou trazendo aqui hoje para você não é interessante, tá tudo certo. Ok, para mim não vai mudar nada. Para mim não vai mudar nada. Você pode até nem continuar aqui nessa live, pode até nem continuar me seguindo. Tá tudo certo. Mas aqui é um despertar. Se não é o protocolo familiar, se não é a governança, que não é a holding que você vai oferecer para o seu cliente, qual é a oportunidade que você tem aí no seu mundo profissional de contabilidade que você pode oferecer para o cliente? Porque o mundo mudou. A realidade mudou. E nós temos que trazer essas coisas para o nosso benefício. Ou vem me dizer que você não está usando, por exemplo, a tecnologia em seu benefício. Antigamente, no nosso escritório, e eu já sou advogado há bastante tempo, nós tínhamos uma sala enorme. Tinha lá, chegamos a ter 2 funcionários só para cuidar do arquivo, organização de arquivo, etc. Hoje, eu não tenho mais os 2 funcionários, que não precisa. Não tem mais essa sala enorme de arquivo. Por quê? Eu passei de um determinado tempo para cá, e olha que nem faz tanto tempo assim, foi 2019 para cá, eu passei a usar a tecnologia a meu favor. E é isso que eu espero que você também use. Meus arquivos hoje é 100% em nuvem. Se você quiser me entregar um documento aqui para eu guardar, eu vou te devolver, não tem como. Eu vou escanear, mando para a nuvem e te devolvo o original. E eu acesso esse documento de qualquer lugar que tiver internet. Eu acesso. Então, são oportunidades que a gente tem de melhorar a nossa performance. Ah, mas a maioria dos advogados também faz isso. Que bom. Então, todo mundo vai prosperar. Porque cliente tem. Mas não é, gente. Isso é a minoria que faz isso. De um modo geral, os contadores, com todo respeito aos contadores, eles prestam um serviço tradicional, um serviço normal. Eles não inovam. Fica esperando ali o cliente. Quando muito, sabe o que eles fazem? Quando muito, ele tem um programa em que o cliente manda eletronicamente o documento e o contador manda eletronicamente o documento. Está tudo certo, beleza. Está ótimo, já deu um primeiro passo. Porque tem muita gente que nem isso tem. O que eu falo é além disso. É entregar um valor diferenciado para o seu cliente. Mas para isso você tem que estar disposto a buscar um conhecimento. Por isso você tem que estar disposto a fazer uma busca aí no Google, no Instagram, no YouTube, de informações do que a turma está fazendo. O que os meus colegas de profissão têm feito? Qual é a tendência do mercado? Ora, uma das coisas que está bombando aqui para nós, das empresas familiares, é isso. É a governança familiar. Né? É a proteção patrimonial, é a redução da carga tributária, é a redução de conflitos na família. Conflitos é um inferno, gente. Conflito é um inferno. Ninguém merece isso. Você imagina um fundador que normalmente já está o perfil do cliente
que vai te contratar, é uma pessoa que já está fazendo a sucessão, preocupado com isso, uma pessoa já madura, os filhos estão grandes, já estão casados ou em união estável. E o que ele quer? Ele quer deixar as coisas minimamente organizadas, né? E isso você vai ajudá-lo. Isso você consegue fazer muito bem. Ah, eu não quero entrar nessa parada, eu não quero aprender, etc. Faz uma parceria. Você capta o cliente. O cliente é seu. Você vende esse serviço para o cliente e une-se a um profissional que faz esse serviço de protocolo, que faz esse serviço de governança. E aí, os dois vão ganhar. Aliás, os três vão ganhar, né? Porque o cliente vai ficar muito satisfeito porque você trouxe uma tranquilidade que sequer ele conhecia. E você vai ganhar um pouco menos, porque dividiu o honorário com o seu colega, mas em contrapartida você não vai fazer o serviço, você só captou o cliente. Então, eu acho assim, é algo que vai trazer para você uma independência financeira maior do que você tem hoje. Você está empreendendo, você está lançando um novo olhar para a sua profissão de contabilidade. Você vai estar prestando um serviço diferenciado para o seu cliente. E sabe o que eu vejo, assim, conversando com os meus mentorados aqui? O que eu vejo é o seguinte: isso traz uma fidelização do seu cliente. O cliente não sai do escritório. Porque sabe por quê? Ele percebeu o seguinte: o meu contador é foda. O meu contador é diferenciado. O meu contador ele faz muito mais do que serviços contábeis. Ele está preocupado com a proteção patrimonial da minha família. Ele está trazendo informações para eu resolver ou evitar conflitos na empresa familiar. Porque ninguém quer, nenhum fundador, nenhum pai quer que seus filhos, né, que os meus filhos entrem em litígio. Nenhum pai quer isso. Nenhum pai quer isso. Só que o litígio acontece. Mas quando você traz para a mesa a possibilidade de você minimamente evitar isso, é uma tranquilidade. Tipo assim, gente, veja bem, de um modo geral, a pessoa que tem um carro, ele tem um seguro. Não é assim? Um carro melhor e tal. O cara faz um seguro tal, e etc. Por que ele faz o seguro? Você acha que ele quer bater? De jeito nenhum. Ele não quer que o carro dele, né, envolva num acidente. Porém, acaso bata, ele tem um seguro. Da mesma forma, é o protocolo familiar. O filho, o pai não quer que os filhos entrem em litígio. Porém, se acaso tiver algum conflito, e normalmente tem, 70% dos casos você tem litígio, se isso acontecer, você já tem previamente um documento, né, um protocolo, um livro de regras, assinado por todos os interessados, né, por toda a família, por todos os herdeiros, disciplinando todas as questões. Fica muito mais fácil de resolver. Na realidade, de um modo geral, e eu vejo aqui, eu já faço protocolo familiar há bastante tempo, né? E eu vou te dizer, sabe quantas brigas que eu vi? Brigas assim, que eu estou dizendo assim, que isso foi para o Poder Judiciário, ou até mesmo a Câmara de Arbitragem, em razão dos protocolos? Nunca vi. Eu vi, assim, descontentamento, nós tivemos de fazer reunião dentro do Conselho de Família e resolver uma parada com base no que estava escrito. Então você, oferecendo essa oportunidade para o seu cliente, né, ele vai perceber o seguinte: caramba, encontrei a saída, né? Encontrei uma forma de evitar que os meus herdeiros no futuro entrem em conflito. E quando você vender o protocolo familiar para o seu cliente, e o protocolo é algo assim muito tranquilo de ser feito, né? Depois, no momento posterior, a gente
vai entrar nisso. Hoje não tem como, né, gente? Isso aqui é um bate-papo, né? Não tem como eu ensinar o detalhe, mas a gente tem outros vídeos, a gente, né, tem como depois mostrar exemplos, inclusive de protocolos, de modelos de protocolo, enfim. Você só seguir a cartilha ali. É muito, muito, muito tranquilo. Muito tranquilo hoje, né? Porque lá atrás era um desafio para mim, né? Até que eu assumi, vou fazer essa parada. E aí nunca mais deixei de fazer. E aí, quando você faz, por exemplo, o protocolo familiar, quando o cliente ele entende o protocolo familiar, e de um modo geral, eu vou dizer para você que todo empresário precisa de um protocolo familiar, a questão é que ele não sabe que precisa. Esse é o problema. Então você tem que dominar essa parada aqui e você explicar para ele como é que funciona esse negócio aqui. Porque se você perguntar para ele assim sobre holding, de um modo geral o cara já até sabe. Ah, uma holding, já ouvi falar e etc. Aqui, você vai fazer holding também para ele. Tá tudo certo. Só que holding já tem um tanto de gente já fazendo. Aí você vai entrar com esse livrinho de regras. Você vai entrar com esse papo aqui, com esse argumento do protocolo familiar. E você vai mostrar para ele o quão é importante isso aqui. Agora, você vai falar assim, caramba, mas isso me dá insegurança, isso me dá medo. Posso falar, vem cá? Eu também tive, cara. Eu também tive medo, eu também tive insegurança, só que tem um detalhe. Eu tinha boleto para pagar. Eu não tinha escolha. Né? Eu sou profissional liberal. Eu não tinha escolha. Então, eu vou fazer. E fui pesquisando, e fui atrás de outros profissionais, né? Quem que me ajudou. É importante você ter alguém para te direcionar. Ainda que seja o seu colega, que já tem aí uma experiência com o assunto de empresas familiares. Né? E aí se construiu um documento. Se constrói um documento. Eu me lembro, né? E aí eu receoso, sabe o que eu fiz? Isso é 18 anos atrás. Eu fiz isso na minha família, 18 anos. Falei, vou fazer com minha família, porque se der errado, está dentro da minha família, é mais fácil da gente contornar a bagaça, né? E o negócio deu super certo. E aí depois nós fomos só replicando aquilo, né? Com as famílias, com as empresas, e fomos então prosperando. Agora, eu te pergunto, empreender, cara, isso nós estamos falando de empreender, isso não é para todo mundo. Não é todo mundo, não é todo contador que vai querer empreender. Eu digo para você o seguinte, que empreender é para os fortes. Sabe assim, correr risco é para os fortes. Só que você já corre o risco hoje. Seja você que é funcionário de um escritório de contabilidade, você já corre esse risco. Ou você que é autônomo, você já tem o risco, só que você acostumou com esse risco. Agora, vamos pegar mais um pouquinho de risco? Vamos dar mais um passo além? Vamos agregar um novo serviço aí na sua cartilha de serviços profissionais? É isso que eu estou falando. Agora, você tem que pôr o pé na água, né? É o que eu falo. Empreender é para os fortes. Né? Empreender, pôr a cara a tapa. Eu vou fazer, não é para qualquer um. Né? E você, contador, é um profissional de extrema importância. Assim, eu vou dizer para você que eu acho que você, contador, assim, com todo respeito às outras profissões, mas assim, é muito, 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 muito importante. Porque, olha, você vê, igual agora, já pensou? Declaração de imposto de renda. Tudo bem, se for uma declaração simples, até a própria pessoa faz. Agora, uma escrita de uma empresa, aí não tem jeito, é o contador. Se não tiver o contador, a coisa não vira, a coisa não rola, entendeu? Só que nós temos muitos contadores, 525 mil contadores no Brasil, que estão fazendo tudo a mesma coisa, fazendo os mesmos serviços. Caramba! Agregue algo aí na sua empresa de contabilidade. Né? E quando eu falo empresa, gente, a empresa sou eu, né? Às vezes é você sozinho, tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém começa grande, né? Para dar o primeiro passo, nós somos pequenos mesmo. Mas nós vamos crescer. E amanhã eu quero que
amanhã eu esteja melhor do que eu estou hoje. E hoje tem que ser melhor que ontem, porque senão eu não cresci. Então, essa ideia de crescimento, ela nasce primeiro aí na sua cabeça, cara. Né? Você não tem que se contentar com o que você está passando, né? A sua realidade, essa reclamação. Você já notou? Você vai num colega, o colega reclamando, que o cliente reclama do preço, e que o cliente não dá valor ao contador, que o cliente é isso, que o cliente é aquilo. Os caras só reclamam. E eles não veem a possibilidade, a oportunidade que está na fuça dele, de oferecer um novo serviço. E quando você oferece um novo serviço, seu preço é diferenciado. É disso que eu estou falando aqui. Agora, tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Nem todo mundo quer isso. Nem todo mundo quer empreender. Né? Estou satisfeito do jeito que eu estou. Está tudo bem. Se você está satisfeito, está tudo bem. Ou se você quer continuar fazer o que todo mundo está fazendo, ser só mais um, está tudo bem. A gente respeita. O que eu discuto aqui no meu canal, nesse projeto 727, toda quinta-feira, às 7h27 da manhã, eu vou estar conversando aqui sobre empreendedorismo para profissionais liberais, no segmento de empresas familiares, que é onde eu prosperei. Agora, tem várias outras formas de empreender dos profissionais liberais, mas eu falo de empreender com empresas familiares. São as empresas, são as famílias empresárias com as quais eu me relaciono. É você oferecer algo novo, algo diferente, algo que o seu colega de profissão não está disposto, não está oferecendo, né? E aí o que eu vejo muito é o seguinte, né? O quanto isso traz autoridade para a gente. Cara, eu não perco cliente. E eu não tenho preço, eu tenho valor. Olha, se a minha agenda está lotada, por que eu vou cobrar barato? Olha, se eu estou sendo procurado, eu posso subir um pouquinho o preço. E é isso que eu trago para você aqui. Se eu estou tendo muita demanda, eu posso trazer mais gente para trabalhar comigo. E é isso que eu estou fazendo. Eu já faço isso há bastante tempo. Já tenho uma equipe estruturada e olha que a turma é fera. Os caras são bons de serviço. Eles aprenderam o negócio porque é tudo muito fácil, cara. Só que tem que estar disposto a empreender. Sabe aquela parada lá assim de andar de bicicleta? Né? Ninguém monta na bicicleta e já sai andando. Não. Você monta na bicicleta. Imagina, eu estou lembrando aqui da minha menina, sabe? Ela montando a bicicleta, ela caía. Aí depois a gente colocou uma rodinha e tal. Depois tirou uma rodinha do lado de cá. E foi uma, duas, tal, três, pá. Depois ficou só com a rodinha e foi caindo. Então, ela, na 10ª vez ela andou. É assim a vida. Você tem que passar por esse processo também. Agora, seria muito fácil, né? Eu pular do primeiro para o 10º, para a 10ª tentativa e já andar de bicicleta. Não é assim. Você tem que passar por um processo de aprendizado. Você tem que errar. Você tem que cair da bicicleta, igual eu já caí. Porque mesmo sem perceber, com aquelas quedas, você estava aprendendo. Né? E quando você chegou lá na 10ª tentativa, não foi a 10ª tentativa que te fez andar. Na realidade, teve um pouquinho da primeira, da segunda, da quarta, da 7ª e etc. Assim é a vida aqui nossa de profissional liberal. Nós vamos empreender, nós vamos prosperar trabalhando com empresas familiares, prestando um serviço além do que nós já prestamos para as empresas, né? E isso, o que eu estou dizendo para você, sem você deixar de fazer o serviço que você já faz. Eu não deixei de ser advogado. Eu continuo
Sim, hoje eu tenho já a possibilidade de escolher as causas que eu vou trabalhar, não é? Não é qualquer causa que eu quero. Ou seja, eu já posso dar uma selecionada, né? Mas lá no início eu não podia. Meio que assim a gente pegava qualquer conta, né? Hoje não tem jeito. Mas por quê? Eu já dei aquela evoluída, você já prosperou um pouco, tal, tal. Tem insegurança? Ah, rapaz, fala com você que eu não tenho medo? Todo mundo tem medo. Eu também tenho medo de determinadas decisões que a gente vai tomar. A diferença é que a gente vai com medo mesmo, sabe? Vou falar com você. Ah, quando, por exemplo, eu me lembro, né? Eu fui num parque lá em Fortaleza e tem um negócio lá, um tobogã que chama de Insano. Eu desci naquele negócio lá. Não sei se você já foi lá, se você conhece. Eu desci naquele negócio. Eu te pergunto. Aí o cara falou assim, acho que foi minha mulher falou comigo. Pô, Geraldo, você é corajoso. Eu falei, não sou corajoso. A diferença é que eu fui apesar do medo. Então, quando eu estou conversando isso com você, não é que eu sou mais corajoso que você. De jeito nenhum. Nós somos muito parecidos. Nós somos profissionais liberais. A diferença é que eu decidi fazer algo apesar do medo. Isso não me deixa corajoso, né? A diferença é que eu ajo apesar do medo. O problema é que muitos dos nossos colegas, muitos dos profissionais liberais, eles se acovardam. E eles têm a possibilidade de fazer algo mais, né? E não fazem. E preferem ficar no conhecido, preferem continuar no comum. E no conhecido, no comum, não vai acontecer nada, cara. Você já conhece esse caminho. Não vai acontecer nada. Você vai ter os mesmos resultados que você está acostumado a ter. Não é? E não é isso, cara. Se eu posso melhorar um pouquinho, quando você melhora, você leva um tanto de gente com você. Quando você melhora, né, lá na sua casa, a sua condição de vida em casa, você melhora principalmente a vida do seu cliente, que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Primeiro você vai prestar um serviço de qualidade. E em consequência desse serviço de qualidade, você será bem remunerado. Aqui no nosso escritório, um protocolo familiar é 30 salários mínimos. Se a pessoa quiser fazer só o protocolo familiar, é 30 salários mínimos. Quando ele faz, tem um combo aqui, que ele faz outro serviço, em razão de ter outro serviço, a gente diminui esse valor. Olha, isso me dá uma vantagem perante os meus colegas de profissão. Por quê? Eles vão cobrar por um processo normal. Se eu dou o preço por um processo normal, um processo judicial normal, e aquele pretendente que ainda não é o meu cliente, se ele achar caro, o que ele faz? Ele vai para a vizinhança, ele vai para o mercado procurar outro profissional, outro advogado. Que às vezes pode ser até melhor do que eu, ou não. Mas, de um modo geral, o cliente vai advogado é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu vou procurar aquele que é mais barato. Na governança familiar, no protocolo familiar, não tem isso. Se ele sair para o mercado, ele não vai encontrar muita gente que tem essa informação que eu estou falando com você aqui. Entendeu? Então, gente, olha, se você tem insegurança, se você tem medo, é normal. É normal. Vai com medo mesmo, né? Agora, uma coisa eu vou te falar. Uma coisa eu vou te falar por experiência própria. Você vai enriquecer. Você vai melhorar de vida, você vai ter um carro melhor, uma casa melhor, poder desfrutar melhor com a sua família. Olha, a gente quer isso, cara. Eu sabe assim, sou casado, tenho duas filhas. Eu quero o melhor para as minhas filhas, né? E às vezes, né, o que eu vejo alguns colegas, né, que às vezes eu até convido, vamos dar uma viajada, não posso.
está muito caro e tal, tal. Pô, eu já passei dessa fase. Eu não sou imbecil também de ficar pagando além do que vale. Mas essa liberdade profissional, né, que me permitiu, em decorrência do empreendedorismo, isso é libertador, cara. Isso é libertador. Né? Assim, eu não penso duas vezes na hora de mandar um preço para um cliente. Não penso mais. Eu, tipo assim, não estou preocupado se o meu colega tem um preço menor. Esse é meu preço. Aliás, eu nem digo que é preço, eu digo que é valor. Esse é o meu valor. Quer estar comigo? Esse é o valor. E de um modo geral, sabe o que o cliente faz? Você olha, eu não tenho condição de pagar nessas condições, mas você pode parcelar por mais vezes? Eu parcelo e está tudo bem. E está tudo bem. O que eu quero é o cliente dentro da minha estrutura profissional, normalmente remoto, que é o atendimento que a gente faz, muito de forma remota. Faço o parcelamento para ele ao longo do período de execução daquele trabalho. Eu tenho uma carteira recorrente. Todo mês está ali entrando, de diferentes fontes. Por quê? Se algum cliente naquele mês não, vários outros que estão pagando. Então isso é interessante. Então você fazer o parcelamento é muito razoável. Agora, você brigar por preço, eu peguei o cliente, você pegou o cliente porque você cobrou menos, aí não dá. Né? Então, é o que eu te convido, assuma uma posição de empreender. Isso requer, isso requer uma certa dose de risco, não deixa de ter, pequeno, mas tem. Isso requer trabalhar mais, porque como assim você vai empreender, você não vai trabalhar mais? Você vai ter que trabalhar, no mínimo você vai ter que dedicar aqui um tempo ouvindo esses vídeos aqui que nós estamos fazendo. Entender essa parada de governança, entender essa parada de protocolo familiar. Agora, se você já está aí lotado de serviço na sua contabilidade, o que você pode fazer? Ofereça o serviço para essas pessoas e faça uma parceria com um colega seu. Você vende o serviço para o seu cliente e o seu colega, por exemplo, executa o trabalho. O certo é, gente, que hoje é um dia de despertar. O certo é que nós, profissionais liberais, temos que sair da zona de conforto e temos que colocar o pé na água, entendeu? Oferecendo novos serviços aos nossos clientes que estão aí no nosso escritório, estão aí no nosso dia a dia, né? E assim você estará tendo uma nova fonte de renda. De coração é o que eu desejo. E te convido, né, se esse bate-papo aqui fizer sentido para você, eu convido, eu te peço para que você aqui deixar um comentário, para você curtir esse conteúdo e compartilhar com pessoas que você conheça, pessoa que tem interesse nesse material. Tá certo? Olha, por hoje é só, né? E o projeto 727, ele continua. Toda quinta-feira, às 7h27 da manhã, né? Se esse assunto te interessar, cai para dentro, né, e vem aqui participar, né, do mundo da governança familiar, do mundo do protocolo familiar. Ok? Por hoje é só. Muito obrigado e até quinta-feira que vem.